Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, teremos as nossas aulas de Ciência das Religiões e Português, tá bom? Bem, para darmos início às nossas aulas de hoje, peço que vocês peguem um livrinho de vocês, que vamos começar com a nossa aula de Português, tá bom? Vocês vão abrir na página 40 e vamos dar continuidade às nossas aulas de sinais de pontuação. Hoje vamos falar sobre o hífen e as aspas, tá certo? E como utilizamos cada um deles no nosso dia a dia, nas nossas falas ou até mesmo nas nossas escritas, tá bom? Bem, vamos saber um pouquinho, né, da utilidade de cada um deles. Para o que serve cada um deles? O hífen, as aspas, tá bom? Bem, o hífen, ele é usado em 3 formas, tá certo? No nosso livro, ele mostra para separar os elementos das palavras compostas, tá certo? Exemplo, super-herói, para-choque, são palavras, é um conjunto de 2 palavras que elas precisam ser juntas, mas elas precisam do hífen, porque elas não podem ser escritas juntinhas, elas têm uma separação e ela é identificada por esse elemento, o hífen, tá bom? Para ligar os pronomes aos verbos, tá certo? Quais são os nossos pronomes? O si, o mi, o lhe, tá certo? Então, os nossos verbos, no caso, são aquelas palavras que ele trata de alguma ação, de algum fenômeno da natureza, ou algum acontecimento quando falamos, né, nas nossas frases. Um exemplo é pegar. Pegar é um verbo. Por quê? Porque é uma ação que está sendo feita. Eu pego uma folha, eu pego uma caneta. É algo que estamos fazendo. Falar. É algo que está sendo feito. Então, é algum acontecimento. Então, isso é tratado como verbo, tá certo? E esses verbos, eles têm os seus pronomes, que é a utilização do lhe, do me, do si, né? E ele identifica essa conexão do verbo com o pronome, tá bom? Bem, e também para a identificação das nossas separações silábicas, que sempre estamos estudando, sempre estamos fazendo, né? Em cada separação das sílabas de uma palavra, sempre utilizamos o nosso hífen. Bem, e agora vamos falar sobre as aspas. As aspas, elas servem para fazer, né, um destaque de uma frase, de uma palavra, quando estamos escrevendo ela, tá? Às vezes, utilizamos muito as nossas aspas para dar voz a um personagem, para contar algo que um personagem diz nas nossas histórias, tá bom? Quando eu falo de personagens, é em relação a um texto. Quando esse personagem ele diz alguma coisa e queremos destacar ou mostrar para o leitor que essa frase ou esta palavra que foi dita por ele teve um destaque naquele momento, tá bom? E, né, para concluir toda essa nossa aula sobre hífen, né, a utilização do hífen e das aspas nas frases, nas palavras, nos textos, e como podemos fazer a utilização delas sempre quando estamos trabalhando com algum texto, alguma fala que está sendo trabalhada, então vocês farão essa atividade para concluir o entendimento da utilização desses sinais de pontuação, tá bom? Então, vocês farão apenas a atividade da página 40, tá bom? Bem, na primeira questão, vocês terão 5 frases que vocês vão colocar, né? Vão mostrar onde é realmente necessário a colocação do hífen corretamente, tá certo? E na segunda questão, vocês vão ligar a primeira coluna com a segunda coluna de forma que a junção dessas 2 palavras, ela seja corretamente. Como eu dei exemplo a vocês, super-herói, tá certo? É a junção de 2 palavras que utilizamos o nosso hífen, que elas têm um sentido, né? O que é um super-herói? É uma pessoa que tem superpoderes. Então, vocês farão a junção dessas 2 palavras, tá certo? E depois vão copiá-las nessas linhazinhas da forma correta, tá bom? Vocês vão ver a palavra guarda. Ela tem sentido com qual outra palavra? Nossa segunda coluna, né? A palavra terça, ela se encaixa com qual outra palavra da nossa segunda coluna? E vocês vão copiá-las, tá certo? Bem, pessoal, a nossa explicação de hoje sobre os sinais de pontuação
essa, tá certo? Qualquer dúvida que houver ainda sobre esses tipos de sinais de pontuação, vocês podem me mandar mensagem. E até a nossa próxima aula, tá certo? Cheiro, pessoal!